Não tem ser que tenha uma insuficiência de ser, como diria Lacan. Todos nós temos suficiência de ser. Tá? Mas a diferença está aonde? No modo de efetuar a nossa potência. A potência se efetua sempre. Aí somos iguais. Mas não de qualquer maneira. Aí somos diferentes. Então, a diferença é no modo como a gente se efetua, como a gente preenche essa potência de afetos, qual a qualidade desses afetos, se são afetos ativos, se são afetos passivos, se são atos que são ações, se são atos que são paixões. O que é um ato que é paixão? Ato que é paixão é nós somos uma potência em ato que encontra outra potência em ato. Nesse encontro, né, na verdade, não é só uma potência que a gente encontra sempre um conjunto de potências em ato. Nós estamos envolvidos por vários seres, vários modos de ser, né, várias forças ou potências existentes. Nós estamos envolvidos por isso. E essas forças nos afetam. Né? Nós temos uma capacidade de ser afetados, sem perder a nossa natureza. Ser modificados nas relações, sem perder a nossa natureza. Nós necessariamente estamos em relação, porque somos uma potência em ato. Não somos uma substância em si. Somos necessariamente em relação. Então, a relação, o relacional da relação já é o ato. E no relacional da relação a gente se modifica. Então, a gente tem um limiar, né, uma certa capacidade de ser afetado sem perder a nossa natureza. Né? Então, aquilo que nos afeta pode aumentar ou diminuir a nossa capacidade de existir. Isso é um afeto. E também nós temos uma potência de afetar. Nós podemos modificar as outras coisas, aumentando ou diminuindo a capacidade das outras coisas existirem. Exceto se as coisas forem livres, porque se elas forem livres, elas, mesmo que eu haja no intuito de me apropriar de alguma coisa, né, e ela exercer a sua liberdade, ela vai aproveitar aquilo que supostamente diminuiria a capacidade de existir dela para ficar mais forte. Então, aí já entra na ação. Então, o que é a paixão? A paixão é aquilo que, no encontro que eu faço com outra coisa, essa outra coisa me modifica de uma maneira tal que ela me determina a eu sentir, agir ou pensar segundo aquela determinação exterior. Eu fico preso àquilo que está me determinando de fora. Eu fico ali fixado. Eu tenho que reagir, responder àquilo. Aquilo está dizendo, você tem que responder isso e nada mais. Agora, aquilo chega e te coage. É uma coação. Então, a paixão envolve uma coação. Tá? Uma determinação de fora da nossa potência de existir. E a ação? A ação, ela implica o quê? Relação com tudo que me envolve, claro. Não é porque eu sou ativo que eu não estou me relacionando com as coisas. Muito ao contrário. Eu estou em relação com as coisas todas, mas a determinação dominante do que me faz sentir, agir e pensar vem da minha própria potência. Da minha própria potência que cria uma maneira de efetuá-la. Então, a efetuação da minha potência, a qualidade daquilo que atualiza a minha potência, a qualidade do meu ato, depende inteiramente da minha potência, na relação com outras potências. Então, a maneira de efetuar depende da minha potência. E se depende da minha potência, se é uma ação, de fato, essa qualidade, ela é necessariamente uma afirmação da diferenciação da minha potência. Ela afirma o quê? A minha potência na existência. E a minha potência na existência está necessariamente em diferenciação. Está necessariamente em variação. Está necessariamente se tornando diferente de si.
Enquanto potência, ela tem o estado de essência, e na existência, ela passa justamente a existência. Da essência à existência tem uma diferença. Ela se diferencia dela mesma. Se diferencia como essência na existência, porque a existência já é uma modificação. Então, ela se diferencia de si mesma. Ela afirma justamente essa diferenciação de si mesma. E nesse sentido, ela cria um circuito. Algo retorna sobre ela em forma de mais potência. Isso é uma ação. Então, a ação implica a invenção de uma maneira necessariamente afirmativa, não é de uma lei, não é de um contrato, não é de uma forma, é de uma maneira que necessariamente acolhe, atrai, faz com que aquilo que está virtualmente querendo se diferenciar na minha potência, se diferencie. Então, essa linha de diferenciação da potência que a diferencia, eu chamo de desejo. O desejo é a diferenciação da potência pela afirmação de uma maneira de viver. Então, aquilo que me acontece vai depender da maneira como eu existo. Então, nesse sentido, o que vai acontecer exatamente com a minha potência? Necessariamente vai se potencializar. Por quê? Porque na afirmação da minha potência, na afirmação daquilo que diferencia a minha potência, só pode ter crescimento, só pode ter potencialização, só pode ter produção de realidade, geração de realidade. Então, e Spinoza diz, não tem nada dentro de nós que nos negue, nada. Ah, então como você explica o suicídio? O suicídio vem de uma interiorização, vem de uma disposição da nossa imaginação por forças de fora, que criam uma entidade dentro de nós que se opõe ao nosso próprio corpo, à nossa própria vida. Então, para Spinoza, toda a morte vem de fora. Tá? Então, se eu sou ativo, necessariamente eu encontro o elemento afirmativo da minha diferença, ou daquilo que diferencia a minha potência. E essa afirmação não tem uma forma. Ah, eu inventei a minha verdade, então eu coloquei lá a minha verdade, é o meu ideal. Segundo o meu ideal, eu sou sempre ativo. Não, aí você não está sendo ativo. Não existe verdade. Mas existe maneira, existe um jeito, e esse jeito está em variação. E ele depende da nossa invenção, da nossa atividade. Nós somos provocados a criar esse jeito. Se a gente não criar, ninguém vai criar por nós.